Quando Rui abriu a porta do sótão e nos viu ali, abraçados no escuro, o tempo parou como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. O choque no rosto do meu irmão mais velho deu lugar a uma fúria silenciosa que eu nunca tinha visto, e naquele instante soube que o segredo que guardava desde a adolescência acabara de destruir o frágil equilíbrio da nossa família em Sintra. Pedro, o melhor amigo dele desde a escola primária, afastou-se de mim com as mãos a tremer, e eu fiquei ali parado, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Rui não disse uma palavra. Apenas fechou a porta devagar, como se quisesse apagar o que acabara de ver, e desceu as escadas sem olhar para trás. Eu e Pedro ficámos em silêncio, o cheiro a madeira velha e a poeira misturado com o perfume dele que ainda pairava no ar. Foi nesse momento que percebi que nada voltaria a ser como antes. A festa de aniversário da mãe continuava lá embaixo, com risos, o fado a tocar baixo no rádio e o cheiro de bacalhau assado a subir pela casa. Meus outros irmãos, João e Miguel, provavelmente ainda jogavam futebol no jardim com os primos, alheios a tudo. Mas eu sabia que Rui não guardaria aquilo para si. Ele era o mais velho, o protetor, o que sempre decidia o que era certo na nossa família tradicional. Cresci entre eles três, o quarto de 4 rapazes numa casa modesta em Sintra, com vista para o palácio e as montanhas verdes. Desde pequeno, sentia-me diferente. Enquanto Rui e João competiam para ver quem marcava mais golos no campo de terra atrás da casa, eu preferia ficar no quarto a ler livros ou a desenhar paisagens que nunca mostrava a ninguém. Miguel, o mais novo, imitava-os em tudo e ria-se de mim quando eu recusava ir jogar. Tu és mole, Tiago, dizia ele, e a mãe defendia-me dizendo que cada um tinha o seu jeito. Mas o pai, um operário da construção que trabalhava 6 dias por semana, olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar, como se esperasse que eu fosse mais homem. Aos 12 anos, comecei a perceber que os olhares que lançava aos colegas da escola não eram os mesmos que os meus irmãos davam às raparigas. Na praia de Cascais, nos verões quentes, quando íamos todos juntos de autocarro, eu desviava o olhar dos corpos bronzeados dos rapazes e sentia um calor estranho no peito. Rui, com 17 anos na altura, já namorava a primeira namorada e contava-nos as conquistas com orgulho. Eu sorria e fingia interesse, mas por dentro sentia-me perdido. A família era tudo para nós. Aos domingos, a mãe preparava arroz de pato e nós sentávamos-nos à mesa grande, o pai a falar de política e os irmãos a discutir futebol. Eu ouvia em silêncio, tentando encaixar-me. Pedro entrou na nossa vida quando eu tinha 15 anos. Era o melhor amigo de Rui, um rapaz alto, de cabelo escuro e sorriso fácil, que vinha muitas vezes a casa depois do treino. Jogavam bola no jardim e eu ficava a observá-los da janela, fingindo estudar. Um dia, Pedro ficou para jantar e sentou-se ao meu lado. Falámos de livros e de música, coisas que os meus irmãos achavam aborrecidas. Foi a primeira vez que alguém me olhou como se eu existisse de verdade. Com o tempo, os encontros tornaram-se mais frequentes. Rui confiava nele cegamente. Eu e Pedro começámos a trocar mensagens secretas, a encontrar-nos no sótão quando a casa dormia. Era só conversa no início, depois toques acidentais, depois o primeiro beijo hesitante numa tarde de chuva. Ele era o único que me entendia, o único que não me julgava. Mas naquela noite de festa, tudo mudou. Depois de Rui sair, Pedro sussurrou que ia embora pela porta das traseiras. Eu desci sozinho, o coração em pedaços, e encontrei a família reunida na sala. A mãe perguntou onde estava Rui. Eu menti, disse que ele tinha saído para fumar. Mas sabia que era o começo do fim. No dia seguinte, Rui não me dirigiu a palavra. Sentou-se à mesa do pequeno almoço com os olhos fixos no café e, quando o pai perguntou o que se passava, ele apenas abanou a cabeça. Eu sentia o peso do segredo a esmagar-me. Durante a semana, evitei Pedro na Universidade em Lisboa, onde estudávamos ambos. Os irmãos continuavam a vida normal, João a treinar para o clube local, Miguel a namorar a primeira namorada da escola. Eu, no entanto, mal dormia. Revi mentalmente cada momento da infância, cada vez que me sentia diferente e escondia. Aos 16 anos, tinha chorado sozinho no quarto depois de um jogo de futebol onde me recusara a participar, e Rui batera-me nas costas dizendo: "Um dia vais ser como nós." Agora, tudo aquilo parecia uma mentira. Na sexta-feira, Rui chamou-me ao jardim. "O que se passa contigo e o Pedro?" perguntou sem rodeios. Eu neguei, mas a voz tremia. Ele não insistiu, mas o olhar dizia que sabia. A família começou a sentir a tensão. A mãe perguntou se eu estava doente. O pai resmungou que eu andava estranho. Eu sabia que tinha de decidir, continuar a mentir ou enfrentar a verdade. Naquela noite, liguei a Pedro. Ele disse que me amava, mas que não queria destruir a amizade com Rui. Eu chorei pela primeira vez em anos. O caminho à frente era escuro, mas pela primeira vez senti que não podia voltar atrás. Os dias seguintes foram um inferno silencioso.
Rui evitava-me em casa, mas eu via-o a falar baixinho com João no corredor. Miguel, ainda inocente aos 17 anos, perguntava-me o que se passava, e eu respondia com um sorriso forçado que estava tudo bem. A mãe preparava as refeições como sempre, mas notava o silêncio à mesa. O pai, exausto do trabalho, limitava-se a ligar a televisão e a ver o noticiário. Eu ia para a universidade em Lisboa todos os dias de comboio, sentindo o peso de cada olhar que Rui me lançava de manhã. Pedro esperava-me na estação às vezes, mas agora era diferente. Os beijos eram rápidos, cheios de medo. Rui não vai perdoar, dizia ele, e eu sabia que tinha razão. Comecei a recordar mais do passado para entender como chegar ali. Quando éramos pequenos, os 4 irmãos partilhávamos o mesmo quarto. Rui contava histórias de terror à noite e nós ríamos. Mas eu sempre me sentia à parte. Aos 14 anos, durante uma viagem de família a Porto, vi 2 rapazes de mão dada na rua e senti uma pontada no peito que não consegui explicar. Rui reparou e disse: "Olha aqueles 2, que estranho." Eu corei e desviei o olhar. Na escola, os colegas chamavam-me o artista porque preferia teatro a futebol. Os meus irmãos defendiam-me das piadas, mas eu sentia que defendiam um estranho. Pedro foi o primeiro que me fez sentir visto. Na universidade, estudávamos literatura juntos e as conversas fluíam como água. Um dia, depois de uma aula, ele confessou que também sentia algo por mim há anos. Foi o começo do nosso segredo. Mas agora, com Rui a saber, o segredo tornara-se uma bomba. Numa tarde de domingo, a família reuniu-se para o almoço tradicional. A mãe fez cozida à portuguesa e o cheiro encheu a casa. Rui sentou-se à minha frente e, pela primeira vez, falou comigo diretamente. "Tens de contar ao pai", murmurou quando os outros estavam na cozinha. Eu gelei. João ouviu e perguntou o que se passava. Rui abanou a cabeça. Miguel riu-se, achando que era uma brincadeira. Depois do almoço, saí para o jardim e Pedro ligou. "Rui confrontou-me hoje", disse ele com voz baixa. Disse que eu traía a amizade dele. Senti o mundo a desabar. Pedro propôs que parássemos, que eu voltasse à normalidade. Mas eu não conseguia. Pela primeira vez, admiti para mim mesmo que ser diferente não era uma escolha. Era quem eu era. Naquela noite, escrevi uma carta que nunca enviei. Nela, contava como crescia sentindo-me preso, como os irmãos representavam o ideal que nunca alcançaria, como Pedro me libertara. Guardei-a no sótão, o mesmo lugar onde tudo fora descoberto. A tensão em casa aumentou. Rui começou a sair mais cedo para o trabalho na oficina de carros e voltava tarde. João, sempre o mediador, tentou falar comigo uma vez. "Se tens algum problema, diz-me", ofereceu. Eu quase contei, mas o medo venceu. Miguel, alheio, continuava a convidar-me para jogar bola. Eu recusava e ele ficava magoado. A mãe reparou nas minhas olheiras e preparou-me um chá de camomila, perguntando se era amor. Eu sorri e disse que sim, mas não como ela imaginava. O pai, um homem de poucas palavras, limitava-se a observar. Um dia, chegou cedo do trabalho e encontrou-me a chorar no quarto. "O que se passa, filho?", perguntou. Eu disse que era stress da universidade. Ele assentiu, mas o olhar era de dúvida. Eu sabia que o momento da verdade se aproximava. Encontrei-me com Pedro num café em Lisboa. Falámos horas sobre o futuro. Ele queria continuar, mas temia perder Rui. Eu disse que não podia mais esconder. Decidimos dar um tempo. No comboio de regresso a Sintra, senti um vazio enorme. Cheguei a casa e encontrei Rui à espera na sala. "Temos de falar", disse ele. O coração acelerou. Era o começo do confronto que mudaria tudo. Rui fechou a porta da sala e sentou-se no sofá velho. "Tu e o Pedro?" "Desde quando?", perguntou sem rodeios. Eu contei tudo, os olhares, as conversas, o primeiro beijo. Ele ouviu em silêncio, as mãos cerradas. Quando terminei, levantou-se e disse: "Não posso aceitar isto na nossa família. O pai vai morrer se souber." As palavras doeram mais que qualquer soco. Rui saiu e eu fiquei ali, sozinho com o peso da rejeição. Nos dias seguintes, a casa transformou-se num campo minado. João notou a mudança e perguntou a Rui o que se passava. Rui não contou, mas a tensão era palpável. Miguel continuava inocente, convidando-me para ver um jogo do Benfica na televisão. Eu aceitava para manter as aparências, mas o meu coração estava longe. Na universidade, Pedro evitou-me durante uma semana. Depois, enviou uma mensagem: "Preciso de ti." Encontrámo-nos num parque em Lisboa, longe de olhares conhecidos. Falámos de sonhos, ele queria ser professor, eu escritor.
Mas o medo pairava. Decidi contar a João. Uma noite, depois do jantar, chamei-o ao jardim. Contei-lhe tudo. João, sempre o calmo, ficou em silêncio longo tempo. Depois abraçou-me. Eu apoio-te, irmão, disse. Foi o primeiro raio de luz. Mas Rui descobriu a conversa e confrontou João. Discutiram alto na cozinha. A mãe ouviu fragmentos e perguntou o que se passava. Ninguém respondeu. O pai regressou do trabalho e sentiu o ar pesado. Alguém me explica? Exigiu. Rui olhou para mim e eu soube que o momento chegara. Pai, sou gay, disse eu, a voz a tremer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai levantou-se devagar, o rosto vermelho. Isto é uma brincadeira? Perguntou. Rui confirmou que não. A mãe começou a chorar. Miguel ficou confuso. João tentou acalmar todos. O pai saiu de casa batendo a porta. Aquela noite, ninguém dormiu. A mãe veio ao meu quarto e abraçou-me. Eu amo-te na mesma, sussurrou. Mas eu vi a dor nos olhos dela. No dia seguinte, o pai não falou comigo. Rui evitou-me. João e Miguel tentaram manter a normalidade. Eu sentia-me um estranho na minha própria casa. Pedro ligou e eu contei-lhe. Ele disse que viria a Sintra para me apoiar. Quando chegou, Rui abriu a porta e disse-lhe para nunca mais voltar. Pedro foi embora com lágrimas nos olhos. Eu corri atrás dele e abraçámo-nos na rua. Vamos lutar juntos, prometi. Mas dentro de casa, a tempestade crescia. O pai convocou uma reunião familiar. Disse que não aceitava aquele estilo de vida e que eu tinha de escolher, a família ou aquilo. Rui apoiou. João discordou. Miguel chorou. Eu saí da sala e fui para o sótão, onde tudo começara. Lá, reli a carta antiga e decidi que não podia mais fingir. Na semana seguinte, candidatei-me a um estágio em Lisboa e arranjei um quarto partilhado. A mãe chorou quando contei. O pai não disse adeus. Rui olhou-me pela última vez e murmurou, traíste-nos a todos. João ajudou-me a arrumar as malas. Miguel abraçou-me forte. Quando o táxi partiu, vi a casa afastar-se e soube que a jornada verdadeira começava agora. Em Lisboa, o ar era diferente. Encontrei Pedro na estação e chorámos juntos. Pela primeira vez, senti liberdade misturada com dor. O quarto em Lisboa era pequeno, mas era meu. Pedro ajudou-me a instalar-me e passámos a primeira noite a falar até de madrugada. Ele contou-me como Rui o confrontara, como a amizade deles estava destruída. Eu sentia culpa, mas também alívio. Comecei o estágio numa editora, pela primeira vez, escrevia sobre o que sentia. Os dias eram longos, mas as noites com Pedro preenchiam o vazio. Encontrávamos-nos em cafés do Chiado, passeávamos junto ao Tejo e falávamos de futuro. Mas o passado não desaparecera. Uma noite, Rui telefonou. O pai está doente, disse seco. Vem a casa. Fui no fim de semana. A mãe recebeu-me com lágrimas. O pai estava na cama, cansado do trabalho. Não falou comigo. Rui ignorou-me. João e Miguel tentaram mediar. Ele precisa de tempo, disse João. Eu ajudei a mãe na cozinha e, pela primeira vez em semanas, senti o calor da família. Mas Rui puxou-me para o lado. O Pedro ainda te usa? Perguntou. Eu defendi o nosso amor. Ele abanou a cabeça. Isto vai destruir-te. Voltei a Lisboa mais confuso. Pedro notou e propôs que fôssemos a Cascais no fim de semana. Na praia, de mãos dadas discretamente, senti paz. Mas um amigo comum de Rui viu-nos e contou-lhe. A mensagem chegou dias depois, traíste a família outra vez. A culpa voltou. Na editora, fiz amigos que partilhavam histórias semelhantes. Um deles, um rapaz chamado André, contou como a família aceitara aos poucos. Isso deu-me esperança. Mas em casa, a mãe ligava todas as semanas a chorar. O pai não perguntava por mim. Miguel visitou-me uma vez em Lisboa e ficou impressionado com a cidade. Tu pareces mais feliz, disse. João escrevia mensagens de apoio. Rui, no entanto, cortara contacto. Um dia, Pedro propôs que morássemos juntos. Eu aceitei, mas o medo de perder a família ainda pesava. Então veio a crise. O pai teve um problema cardíaco e foi hospitalizado. Rui ligou-me à meia-noite. Vem. Corri para Sintra. No hospital, o pai estava fraco. Pela primeira vez em meses, olhou-me nos olhos. Filho, murmurou.
Eu segurei a mão dele. Rui observava em silêncio. A mãe chorou de alívio. Na sala de espera, Rui aproximou-se. Talvez eu tenha sido duro demais, admitiu. Foi um pequeno passo. Voltei a Lisboa com o coração mais leve. Pedro esperava-me com jantar pronto. Falámos da possibilidade de reconciliação. Mas o caminho era longo. Miguel ligou a dizer que o pai perguntara por mim. João organizou um almoço familiar discreto. Eu fui, mas Rui ainda estava distante. Pedro sugeriu que eu escrevesse uma carta ao Rui. Fiz isso e enviei. Dias depois, Rui respondeu com uma mensagem curta: preciso de tempo. Eu respeitei. Enquanto isso, a minha vida em Lisboa florescia. Escrevia mais, sentia-me eu mesmo. Pedro e eu planeávamos viagens a Porto. A família, aos poucos, começava a abrir portas. Mas uma traição inesperada estava para chegar. A traição veio de onde menos esperava. Um colega da universidade, amigo distante de Rui, espalhou rumores na nossa antiga turma. De repente, mensagens chegavam: é verdade que tu e o Pedro. João ligou preocupado. A mãe chorou ao telefone. Rui, furioso, culpou-me por expor a família. Eu confrontei o colega, mas o mal estava feito. Pedro propôs que nos afastássemos temporariamente para proteger a família. Eu recusei. Não vou esconder mais, disse. Foi o nosso primeiro grande desentendimento. Ele saiu do apartamento zangado. Eu fiquei sozinho, questionando tudo. Na editora, o chefe elogiou o meu texto sobre identidade e aceitação. Publiquei um artigo anónimo num blog. A mãe leu sem saber que era meu e ligou emocionada. Parece escrito por alguém que sofreu como tu, disse. Eu quase contei. Miguel veio visitar e trouxe uma carta do pai. Nela, o pai dizia que me amava, mas precisava de entender. Foi um raio de esperança. Rui, no entanto, manteve distância. Organizei um encontro com João e Miguel em Lisboa. Falámos horas. Eles contaram como o pai mudara lentamente, como Rui ainda lutava com a ideia. Dá-lhe tempo, disse João. Pedro regressou depois de uma semana. Pedimos desculpa um ao outro e abraçámo-nos forte. Decidimos enfrentar juntos. Uma noite, Rui apareceu no meu apartamento sem avisar. Quer falar com o Pedro, disse. Eu chamei-o. Os dois amigos de infância sentaram-se frente a frente. Rui admitiu que sentira traição, mas via que eu era feliz. Talvez eu possa tentar aceitar, murmurou. Foi um momento de viragem. Voltámos a Sintra para um almoço. O pai estava melhor. Sentámo-nos todos à mesa. A conversa foi tensa, mas ninguém gritou. O pai perguntou sobre o meu trabalho. Rui ficou calado, mas não saiu. Depois, no jardim, Rui disse-me: tu mudaste. E talvez isso seja bom. Eu chorei em silêncio. Pedro juntou-se à família aos poucos. A mãe cozinhava para ele. Miguel tratava-o como irmão. João era o ponte. Mas o pai ainda hesitava. Uma crise nova surgiu quando um tio soube e criticou abertamente. O pai defendeu-me pela primeira vez. É meu filho, disse. Foi a maior vitória. Eu e Pedro planeámos uma vida juntos em Lisboa. Eu continuei a escrever, agora com mais confiança. A família não era perfeita, mas começava a curar. Eu sentia-me finalmente inteiro. Os meses passaram e a vida ganhou ritmo novo. Eu e Pedro mudámo-nos para um apartamento maior perto do Tejo. Os fins de semana em Sintra tornaram-se rotina. A mãe abraçava Pedro como filho. Miguel e João jogavam futebol conosco no jardim. Rui ainda estava reservado, mas vinha aos almoços e, uma vez, até sorriu quando Pedro contou uma piada antiga. O pai, recuperado, sentava-se na varanda e falava comigo sobre livros. Nunca pensei que fosses assim, admitiu um dia, mas és o meu filho. Foi o suficiente. Eu publiquei o meu primeiro livro, uma história de autodescoberta disfarçada. A família leu e a mãe chorou de orgulho. Rui comprou um exemplar. Pedro e eu viajámos a Porto, passeando pelas ruas onde eu sonhara ser livre. Lá, de mãos dadas abertamente, sentia paz completa. Mas a jornada não terminara. Uma noite, Rui ligou. Tenho orgulho de ti, disse simplesmente. Foi a frase que esperei anos. Voltei a Sintra para celebrar o aniversário da mãe. Toda a família estava lá. Rimos, comemos, recordámos a infância. Eu olhei para os irmãos e vi que, apesar de tudo, o laço permanecia. Pedro integrara-se.
Eu era eu mesmo. A sociedade em Portugal mudara também, casamentos iguais eram lei, mas em casa fora a batalha mais dura. Eu crescer entre irmãos machos, sentira-me diferente e escolher a verdade. Agora, vivia autenticamente. Enquanto o sol se punha sobre Sintra, abracei Pedro e soube que valera a pena. A família não era a mesma, mas era mais forte. O meu caminho de dor e crescimento terminara num lugar de aceitação. Acha que viver a verdade sempre vale a pena, mesmo que custe tudo? Verdadeiro ou falso?